Só vou retomar também a nossa entrevista com o Alexandre Uehara, professor de Relações Internacionais. Professor, só conclua o que o senhor estava explicando sobre a entrada de Estados Unidos nessa questão toda de diplomacia, de oferta de apoio, e depois eu vou passar a palavra aqui para o Luiz Felipe Dávila, que também tem uma questão ao senhor. Vai lá. Ok, obrigado mais uma vez. Como eu estava dizendo, eu creio que há um enfraquecimento norte-americano, mas ele continua sendo um país muito importante. E, nesse caso, na visita do presidente Biden a Israel, teve a infelicidade de acontecer esse episódio, né, no hospital, como vocês iam comentando, e acabou levando aí ao cancelamento da reunião do presidente dos Estados Unidos, principalmente com o presidente do Egito, né, que poderia ser uma negociação importante ali na abertura para a saída das pessoas, dos estrangeiros que estão na faixa de Gaza. Então, a gente percebe que, politicamente, é importante, apesar do enfraquecimento. E outro ponto que é relevante levar em consideração, como foi mencionado agora há pouco, a presença militar americana também é um fator de dissuasão bastante importante. Então, a gente percebe que os Estados Unidos têm, sim, um papel bastante significativo e relevante nessa situação. Dávila, vai lá. Professor Alexandre, duas questões importantes nesse momento. Primeiro, o mundo árabe, geralmente, partes desse país acabam endossando, apoiando o Hamas claramente. Dessa vez isso não aconteceu. Estão todos de uma forma muito distante e até estão envolvidos nessas negociações para tentar ajudar a liberar os reféns israelenses. Ou seja, estão buscando um acordo de paz ao invés de fomentar o confronto. Então, me parece uma posição aí. Como é que o senhor vê a evolução desse diálogo, principalmente desses países árabes, com o Hamas, como uma possível saída diplomática para a liberação dos reféns israelenses? E o segundo ponto é esse que o senhor bem colocou, né? Apesar a visita de Joe Biden foi num momento não muito positivo por causa desse bombardeio ao hospital, mas imediatamente deixou claro a questão da disponibilidade militar para ser utilizada em questão que o conflito estenda, e os 100 milhões de dólares que foram liberados, que provavelmente amanhã vai abrir a Rafah e poder ter a primeira ajuda humanitária. Então, como você vê essas duas questões? Primeiro, a posição dos Estados Unidos e depois essa questão dos outros países árabes tentando ajudar, influenciar nas negociações para a liberação dos sequestrados israelenses, que esse sim era uma maneira de terminar a guerra mais rapidamente. Perfeito, é uma boa pergunta. Primeiro, em relação à posição norte-americana, do presidente Joe Biden, eu creio que, apesar, né, de ele ter se colocado desde o primeiro momento ao lado de Israel, e isso é inquestionável, e ele colocou muito claramente essa posição, mas também, por outro lado, ele tem buscado fazer um papel de mediador, né, tentando conter esse conflito para que ele não se expanda e não acabe envolvendo outros atores, que é fundamental. E essa preocupação que o presidente Biden tem, eu creio que não é uma preocupação só dele, também de outros países, inclusive dos países, né, que são próximos ali ao povo palestino, que tem apoiado, né, e aí talvez seja até mais uma vontade minha do que de fato, né, a gente tem observado muitas vezes aí nas falas dos líderes políticos internacionais, a vontade é que, assim, esses líderes tenham bom senso para que este conflito não escale, não envolva outros atores, né? Como também tem sido mencionado bastante, o próprio Hezbollah, mas também tem o Irã, e se isso ganha em escala, fica muito mais complicado. Agora que o conflito está ali entre Israel e Hamas na faixa de Gaza, já é complicado fazer a negociação, os atores estão se movimentando para tentar conter e fazer com que isso chegue, né, ao fim o mais rápido possível, até para diminuir o número de baixas, que é muito triste, as imagens que a gente vê de lado a lado, né, famílias perdendo seus entes queridos ali, situações muito complicadas. Então, eu creio que o mundo está preocupado com isso, o mundo está preocupado e interessado que o conflito acabe o mais rapidamente possível, que não escale, e nesse sentido, o papel norte-americano, eu creio que é um papel importante para tentar conduzir as negociações. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que as conversações não é simples lá no Oriente Médio, mas é isso que nós desejamos. Professor, o Alan Gani tem uma pergunta para o senhor também. Professor, pegando carona nesse seu último
comentário dos Estados Unidos conduzirem a negociação, mas o veto, melhor dizendo, na ONU, não vai na direção contrária, escalando ainda mais o conflito? Sim. Ali, a gente avalia, né, que assim, a maioria dos países que fazem parte do Conselho de Segurança agora votou favoravelmente ao documento apresentado pelo Brasil. Né? Acho que foram 12 votos a favor, né, e os Estados Unidos, com o seu voto de veto, o poder de veto acabou anulando essa proposta brasileira. E foi bastante negativo. Se tivemos lá 12 países, né, inclusive a Rússia se absteve, a China foi favorável. Então, eu creio que foi um ponto bastante frustrante, tanto para o Brasil, né, neste momento, como o presidente do Conselho, na presidência do Conselho, mas também para os outros países. Entendo, sim, aí por isso que eu disse que foi um pouco, talvez, muito radical, vamos dizer assim, muito ostensiva essa busca por um apoio dos Estados Unidos a Israel, no sentido de que deveria ter ali o reconhecimento de que Israel teria o direito de defesa. Bom, obviamente isso já está acontecendo, né? Acho que não precisaria novamente ratificar isso, mas enfim, acho que foi um preciosismo ali muito forte e que acabou dificultando de uma forma um encaminhamento melhor, né, para a ajuda humanitária às pessoas que estão ali na faixa de Gaza e que precisam dessa ajuda internacional. Piperno, vai lá. Professor, boa tarde. Enfim, é evidente que o envio do porta-aviões de Gerald Ford é, sem dúvida nenhuma, um elemento de, pelo menos, tentativa de dissuasão. Agora, professor, a gente sabe também que não interessa ao Líbano que o Hezbollah entre nesse conflito, porque, afinal de contas, o Líbano sabe o que é ser atacado, o que é ter guerra em seu território. Mas a gente também não pode esquecer, professor, a gente não pode ignorar que existe um outro fronte de batalha muito importante que se dá lá na Ucrânia, na qual os Estados Unidos são aí, digamos, um ator, se não no próprio teatro de guerra, mas um coadjuvante importante, e a Rússia nem se fala. O senhor acha que, caso ocorra de fato, a partir da entrada de Israel na faixa de Gaza e uma reação do Hamas, o senhor acredita que realmente os Estados Unidos de alguma forma iniciariam algum tipo de retaliação, abrindo um outro fronte, inclusive que pode ter a participação da Rússia? Eu creio que esse, primeiro, de fato, elemento de dissuasão, né, o envio do porta-aviões Gerald Ford para lá foi instituído, né, eu creio que talvez até mais do que em relação ao Hezbollah, está relacionado ao envolvimento ou a preocupação que existe do envolvimento com o Irã, e que em relação ao Hezbollah, talvez Israel consiga ter forças ali suficientes para combater. A gente sabe que Israel hoje é uma grande potência militar, né? O país é pequeno, geograficamente falando, o seu território é pequeno, mas o seu poder militar é bastante significativo. E eu creio que, neste momento, o conflito com o Hezbollah, eu não entenderia que seria interessante para os Estados Unidos ingressar, porque aí seria também possibilitar ou criar argumentos para que outros atores viessem em apoio às forças contra Israel. Então, nesse momento, na tentativa e na perspectiva que a gente tem, de que os Estados Unidos está ali para tentar reduzir esse conflito e não ampliar o conflito, eu entendo que seria interessante que os Estados Unidos não se envolvesse diretamente com esse conflito. Logicamente, a gente sabe que vai ter apoio, vai ter fornecimento de armamentos, né, recursos financeiros, como nós já ouvimos e sabemos que o presidente Biden declarou que vai fornecer, mas envolvimento direto, né, e até agora o próprio governo americano mencionando que não tem interesse em levar soldados para esse conflito, né? Então, eu creio que neste momento o cenário que a gente tem é que não haveria uma intervenção direta ali, porque isso pode levar a uma escalada. Mas, como nós temos ouvido, né, dito desde o começo desse conflito, guerra, né, a gente sabe como começa, mas a gente não sabe como termina.
Professor, só antes da gente continuar aqui a nossa entrevista, eu quero atualizar a nossa audiência sobre uma situação que aconteceu há pouco. Um navio da Marinha dos Estados Unidos derrubou hoje mísseis e drones disparados por rebeldes do Iêmen, possivelmente direcionados contra Israel. Essa informação foi passada pelo Pentágono. 3 mísseis de cruzeiro de ataque terrestre e vários drones foram interceptados por um destroyer, e disse um porta-voz aos jornalistas. E o que se fala sobre esse ataque de drones, né? Que vários deles têm atacado bases militares dos Estados Unidos ali no Oriente Médio, inclusive quase 2 dúzias, né? 20 drones atacaram o USS Carney, que é um destroyer de mísseis guiados, hoje, e essa informação também foi passada pelo Pentágono. O destroyer interceptou vários projéteis perto da costa do Iêmen, como contam as autoridades, e os drones atacaram também uma base dos Estados Unidos na última terça-feira, novamente na quarta-feira, ontem, perto da fronteira entre Síria e Jordânia, provocando ferimentos leves nas pessoas que estavam lá. Há também a informação de que um americano acabou morrendo depois desses ataques. Não seria um soldado, mas sim uma pessoa que trabalhava em uma das bases atacadas. Então, os Estados Unidos e o Pentágono passando informações sobre interceptação de mísseis que seriam direcionados a Israel por rebeldes do Iêmen e também drones que estariam atacando essas bases americanas que ficam ali no Oriente Médio. Vou abrir o espaço para o Gustavo Segrete fazer uma pergunta agora, professor. Professor Alexandre, boa tarde. Apareceu nas últimas horas a possibilidade de um jogador diplomático que poderia colaborar para encontrar uma saída pacífica a esse conflito, e é Qatar, em função de que tem relações diplomáticas com Israel e que, segundo as autoridades, tem contatos também com as autoridades do Hamas. O senhor vê essa possibilidade como possível? Olha, o papel do Qatar é muito interessante, né? Exatamente por essas características que foram mencionadas, né? Ao mesmo tempo que o país, o governo consegue ter relações, né, próximas com Israel, também consegue ter relações com o Hamas, tanto é que, né, um líder do Hamas estava lá fazendo declarações. Então, a gente pode entender que é uma possibilidade, né? O fato de ele poder ter essa mediação nesse conflito, dado esse contato, essa comunicação que ele tem com os dois lados. E, lógico, conduzir as conversações, eu creio que é possível, sim, até o Qatar poder possibilitar essas conversações. Eu não sei o quanto que essas conversações podem, nesse curto prazo, né, trazer resultados concretos para a interrupção do conflito ali. Mas eu creio que o Qatar tem um papel importante nessas conversações, sim. Professor, eu peço que o senhor permaneça aí mais alguns minutos. Eu só preciso falar rapidamente com o Han Lutzky, que vai trazer mais informações para a gente. E Han, o nosso telespectador, o Guilherme Madeira, que nos acompanha aqui no 3 em 1, enviou uma pergunta, que é uma dúvida que ele tem sobre a situação mais próximo da fronteira com a Cisjordânia. Se há também ali um agravamento da tensão e, inclusive, uma atuação maior por parte das autoridades israelenses para evitar que o conflito que está ali na faixa de Gaza possa, de alguma forma, impactar os ânimos também ali na região da Cisjordânia. Sim. Tem tudo que ele falou está acontecendo, sim. O exército israelense está operando mais na Cisjordânia nos últimos dias, desde que começou essa guerra em Gaza. Está tentando achar e pegar quanto mais militantes do Hamas que está lá na Cisjordânia e trazer eles para a prisão em Israel, para investigar e também para impedir que eles façam atos terroristas de lá. Até hoje teve uma troca de fogo um pouco mais forte que costuma estar lá do Tulkarem, acabando com um soldado israelense morrendo e outros palestinos, como você está vendo lá nas imagens. E do outro lado também parece que a Hamas está tentando fazer mais na Cisjordânia e dentro de Israel. A Hamas está comunicando muitas vezes, está chamando os árabes que estão em Israel. A população de Israel tem 20% dos árabes, sim? 80% judeus, 20% dos árabes. Então a Hamas está tentando fazer que esses árabes que moram dentro de Israel, são cidadãos israelenses como comigo, com qualquer um, para fazer eles reagir, para fazer eles manifestar, para causar mais caos dentro de Israel. Até o momento isso não aconteceu.
Sim, os árabes que estão aqui dentro de Israel até estão olhando em olho feio para Hamas depois de tudo o que aconteceu. Eles querem mostrar que eles não são parte desse terrorismo barbárico e estão quietos, vamos dizer assim. Mas na Cisjordânia, sim, estamos vendo mais movimento, também mais operações do militar do exército israelense, e a tensão lá é bem grande. É mais uma fronteira que pode abrir. Muito obrigado por enquanto. Vou retomar a conversa com o professor Alexandre Uehara, também da ESPM. Professor, nós estamos acompanhando as operações que devem acontecer a partir de amanhã de liberação para a entrada de suprimentos ali na fronteira com o Egito. E agora, às 5h26 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês que nos ouvem. E, professor, eu percebi ao longo das entrevistas que fiz hoje que há uma pressão popular israelense bem grande e uma preocupação dessas pessoas, dessa população, por causa da possibilidade de se abrir essa fronteira e haver também algum tipo de atuação de terroristas ou que esses terroristas passem por esses locais e aproveitem essa ajuda humanitária para, entre aspas, escapar de alguma forma. O senhor acredita que isso possa dificultar ainda mais a atuação ali naquela região ou até mesmo algum tipo de diálogo com as autoridades israelenses que temem também que esses terroristas possam fugir daquela área? Essa é a preocupação que de fato existe, né? Acho que é um principal ponto das dificuldades de negociação da abertura para a saída de internacionais ali da faixa de Gaza, é essa preocupação de que saiam pessoas ligadas ao Hamas e que isso possibilite, né, eventualmente eles se salvarem, né, desse ataque que Israel está fazendo e que planeja fazer da terra. E só que o ponto que eu vejo é que nós temos que considerar dois indicadores que são bastante importantes. Um é a intensidade e o outro é o tempo. Quanto mais passa o tempo, eu creio que nós estamos vendo a operação de manifestações em relação a essa guerra, pró e contra Israel, né, pró e contra Hamas, mas que isso vem acontecendo em vários lugares do mundo. Então, quanto mais passa o tempo, isso pode fazer com que esse conflito que nós estamos vendo agora está principalmente centralizado nessa região, na fronteira, né, entre Israel e a faixa de Gaza. Com o passar do tempo, isso possa levar a acontecimentos fora da região, que já até temos visto, de fato, alguns incidentes. E outro fator, indicador importante, é a intensidade, né, porque nós vimos aí a intensidade que foi perpetrada pela violência, né, que foi no dia 7. Isso acabou chocando o mundo e isso fez com que até houvesse, de fato, muitas posições e declarações favoráveis a Israel, né, em termos de empatia, mas agora está vendo ao lado contrário, a intensidade que Israel está atuando, contra-atacando sobre a faixa de Gaza. E essa intensidade, nós vimos aí o bloqueio que houve, os bombardeios que estão acontecendo, e essa intensidade também eu creio que é um fator importante, né? Então, se for um bloqueio muito duro, impedir que venham as ajudas humanitárias, mais pessoas morrendo, a intensidade da percepção da opinião pública mundial, né, pode mudar em relação a essa simpatia, vamos dizer assim, que houve no início, né, ou essa empatia, na verdade, acho que é a melhor palavra, que houve em relação a Israel. Então, eu creio que é uma dosagem difícil, né, mas é algo que deve ser considerado. Professor Alexandre Uehara, muito obrigado pelas informações, por participar conosco aqui do 3 em 1. Até uma próxima. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Boa tarde a todos.